Yashel Avraham, Yashel Yaakov, Yashel Yosef, Baruch Kol Israel Itim, Asher Olhim, Lishmoa Ra Limudim Shel Toratecha Hukim Ve Ramishpatim. Estamos mais uma vez iniciando o estudo da Torá do Concerto Eterno. Nós hoje vamos estudar o item de número 212. Nós já lemos o item 308, que é não blasfemar o grande nome de Yahweh, o 309, não jurar falso em nome de Yahweh, e o 310, não tomar o puro nome do Eterno Yahweh em vão, e o 311, não profanar o nome de Yahweh. Nós vimos que quão grande é a importância de nós separarmos o nome do Altíssimo, dos nomes dos ídolos, do nome de Jesus, Deus, Jeová, Hashem, Senhor, Alá. Nós temos que separar, porque o nome do Eterno é sobre todos os nomes. Todos os joelhos se dobrarão perante o nome Yahushua, o Eterno é salvação naquele dia. Bom, e agora nós vamos para o item de número 312. Antes de nós irmos para o 312, só queria fazer um preâmbulo para mostrar a importância do concerto eterno. O que é o concerto eterno? Quando o Eterno deu a Torá, ele disse: eu não somente faço um concerto com vossos pais, mas também com vossos filhos, filhos dos seus filhos, que somos nós. Então, esse concerto foi feito com nós. Nós podemos receber as mesmas promessas e os mesmos benefícios do Berit Olam, do concerto eterno. Basta nós ouvirmos a voz do Altíssimo El Shaddai, do Altíssimo Yahweh. Os 603 ordenanças, estatutos e juízos, Hukim Vemishpatim, que ele deu a Moshe para transmitir a nós no Monte Sinai. Bom, eu quero ler aqui em Devarim 7, 9 ao 12. Devarim 7, do 9 ao 12. Que diz assim: a importância do concerto eterno, preste bem atenção, é por isso que nós estamos estudando a Torá. Religiões são coisas de homens, são tradições de homens, que naquele dia terão muitos terão decepção diante do Eterno. Lá em Irmiaú 16, do 19 ao 21, diz que muitos vão chegar diante do Eterno e vão falar: nós herdamos só mentiras e vaidades dos nossos pais, em que não havia nenhum proveito. Então, isso são as religiões. Agora, quando você coloca a Torá dentro do seu coração, o justo tem a lei, os estatutos e o juízo do Eterno dentro do seu coração, só a lei, e mais nenhum outro livro de homens, de religiões. Bom, Devarim 7, 9 a 12 diz assim: medite nessas palavras. Saiba que Yahweh teu Elohim, ele é Elohim, o El fiel, que guarda a sua brit, o seu concerto, e rahamim, e piedade, com aqueles que têm a ravá por ele, e shomer, seus mitzvot, e guarda seus mandamentos, até 1000 gerações, e dá o pago àqueles que o odeiem suas faces, para destruí-los. Ele não será tardio para quem quer que o odeie, e ele o retribuirá a sua face. Se você não guarda os mandamentos do Eterno, você está odiando o próprio Eterno. Você está aborrecendo os olhos do Eterno. Tu, portanto, irão guardar os mitzvot, os mandamentos, os hukim, os estatutos, e os mishpatim, os juízos, que eu te ordenei nesse dia para fazê-los. Então assim há de se passar, que se tu ouvirdes esse mishpatim, esse juízo, e os shomer, e os guardar,
e eu cumpri-los, então Yahweh teu Elohim manterá contigo a Berit, o concerto eterno, e a Rahamim, e a piedade, a misericórdia que ele jurou aos seus pais. Então, se você, nesses dias, você descendente das 12 tribos de Israel, não importa se é judeu, porque judeu é apenas uma tribo de Israel, né? Hoje, erroneamente, o povo chama Israel de judeus, mas não é. Israel é israelita. Isso aí é o sistema que impôs essa condição. Mas Israel é as 12 tribos, e essas 12 tribos têm que voltar nesses últimos dias para guardar os mandamentos do Eterno, conforme era no passado. O Eterno não criou o judaísmo, o Eterno não criou o islamismo, o Eterno não criou cristianismo. São religiões criadas pelos homens. O Eterno só deixou a sua Torá, a sua lei, que nossos pais, Abraham, Isaac, Jacó, Yosef, David, Shemuel guardaram. E nós, descendentes daquele povo das 12 tribos de Israel, nós temos o dever de guardar, porque eles juraram por nós. Quando foi dado a Torá, eles disseram, olha, tudo que o Eterno falar, nós guardaremos, nós e os nossos filhos para sempre. Então, aqueles homens juraram por nós, e nós não podemos decepcioná-los. Não podemos decepcioná-los. Bom, então, Devarim 29:9 também, só para mostrar a importância do concerto eterno. Devarim 29:9. É por isso que eu insisto no concerto eterno, no brit, no pacto. Guardai, portanto, as palavras desta brit, dessa aliança, concerto, e façai-os para que vós possais prosperar em tudo o quanto fizerdes. Então, se nós guardarmos os mandamentos, nós prosperaremos. Se não guardarmos, é o que nós estamos vendo hoje. A maldição consome a terra por causa dos seus habitantes, porque quebraram os estatutos. A aliança eterna, que é o nome, que é o Shabat, que são as festas, as religiões, as 3 religiões quebraram essas alianças eternas e ensinaram aos homens. Agora, nós, restauradores dos últimos dias, nós temos essa incumbência de anunciar, né, que o Espírito do Eterno possa, você que está nos ouvindo, possa te despertar para o concerto eterno. Ou seja, os estatutos e o juízo do Eterno, chamado de Torá. Bom, nós vamos para o item de número 312, não testar as promessas e advertências de Yahweh. Devarim 6:16. Devarim 6:16. Não tentarás Yahweh teu Elohim, como o tentaste em Massá. Vamos ler o 17 também. Tu diligentemente irás chomer os mitzvot de Yahweh teu Elohim, seus testemunhos, seus julquins, que ele te ordenou. Bom, não podemos tentar, porque tem muitas pessoas que tentam ao Eterno. Se o Eterno me dá isso, eu vou guardar os mandamentos dele. Se o Eterno me dá aquilo, eu vou guardar isso. Nossos pais tentaram o Eterno no deserto e pereceram por causa disso. No Terrilim 91:14-16, Terrilim 91, do 14 ao 16, diz assim: porquanto ele colocou o seu arravá sobre mim, portanto eu o livrarei, eu o porei nas alturas, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. De rainha longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha Yahshua, ou seja, a minha salvação. Então nós vemos que a importância de guardar o nome, conforme nós lemos, porque o nome são itens da Torá. E evidentemente que quando se guarda o nome, você honra o nome, você está
guardando os mandamentos da Torá. Não adianta ficar só no nome, porque aí você fica na porta, né? Por isso que tem muitos adeptos do movimento do nome sagrado, mas ficaram só na porta. E Yahushua repreende muitas vezes, né? Ele diz: ai de vós, hipócritas e fariseus, que vós fica na porta e não entra e não deixa os outros entrarem. Não. Então não podemos ficar no nome. Toda porta ela tem um longo caminho. A porta é o nome Yahushua. E o longo caminho é os mitzvot da Torá, conforme disse Ishayahu, que naquele dia o viandante não errará, né? Nem os loucos errarão este caminho, né? Porque muitos, ainda com problemas mentais, ainda com dificuldades na mente, mas têm voltado para procurar guardar a Torá. Bom, então, não testar as promessas e advertências de Yahweh. Nós vemos em Aleph Corinthians, 1 Coríntios 10, 1 a 9, que nossos pais tentaram ao Eterno ali, conforme Shaul descreve, e muitos pereceram no deserto, né? Muitos pereceram no deserto por causa disso. Estou aqui localizando, né? Corinthians Aleph, né? O 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim, vamos ler do Coríntios Aleph, 1 Coríntios 10, do 1 até o 10. 1 Coríntios 10, do 1 até o 10. Diz assim: além do mais, irmãos israelitas, não quero que sejais ignorantes quanto ao fato de que todos nossos avós, nossos pais, estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram imersos em Moshe, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida dorua, e todos beberam da mesma bebida dorua, porque todos eles beberam da rocha dorua que os seguia, e aquela rocha era e é o Moshia. Mas Yahweh não se agradou de muito deles, pois eles caíram no deserto. Ora, essas coisas vos serviram como nossos exemplos, no entanto, de que não desejássemos a luxúria, indo após as coisas más, como eles também se entregaram à luxúria. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, visto que está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Nem cometamos fornicação, como alguns deles a cometeram, e caíram ali, num só dia, 24.000. Nem coloquemos à prova o Moshia, como algum deles também colocaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles também murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Então, nós estamos lendo aqui na escritura restaurada do ex-rabino Konikovsky, né? Ex-rabino judeu ortodoxo Konikovsky. É uma escritura que eu recomendo a vocês, né? A restauração das escrituras. E nós vimos que por causa dessa murmuração, dessa tentação no deserto em Massá, morreram muitos dos nossos pais, né? Então, por quê? Porque transgrediram esse mitzvah, esse mandamento da Torá. Qualquer um dos mandamentos, por mais pequenino que ele seja, na Torá, nos 603 ordenanças, ele é digno de nossa meditação, de nossa observação, porque ele saiu da boca do Yah Espírito, o sopro do Yah Espírito. Bom, vamos ver na Torá oral. Torá oral, a lei oral que existia no tempo de Iobe, no tempo conforme Iobe fala que o Eterno soprava nos ouvidos, né? Não adianta colocar livros agora para falar que é a Torá oral, que não é. Nós todos sabemos que a mesma lei que o Eterno deu no Monte Sinai, ela já existia lá atrás, os estatutos e o juízo. E outra, a lei do Eterno, ela é princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim.
O eterno só tem uma dimensão. O eterno presente, passado e futuro é só uma dimensão. Nós, os homens, que fazemos essa separação. Bom, então vamos para esse item de número 312. Bereshit 11:4. Bereshit 11:4. Bereshit 11:4. E eles disseram: venham-nos, vamos construir uma cidade, é uma torre, cujo topo pode alcançar o Chamai, e nós vamos fazer um nome para que não nos espalhemos no exterior sobre a face de toda a terra. Então nós vemos que aqui todos esses descendentes, né, de Noa, né, aqui de Shem, Ham e Afé, eles tentaram o eterno e quebraram esse mandamento da Torá oral, né? Queria ser semelhante igual ao eterno, fazer um nome para que eles fossem engrandecidos na terra. E o eterno confundiu eles. E daí surgiram os Goim, as nações. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua esse item de número 312. Não testar as promessas e advertências de Yahweh. Romano 4:20. Romano 4:20. Romano 4:20. Não duvidou da promessa de Yahweh, mediante qualquer forma de incredulidade, mas se fortaleceu na imuná, dando tiferet a Yahweh. Aminá. Então nós vemos que aí Abraão, né, ele não duvidou das promessas, né, não testou as promessas do Eterno, quando aquele malá apareceu para ele, né, primeiro para Sara e falou: você vai ter um filho. E o útero dela já estava adormecido. Mas Sara até duvidou, mas Abraão não duvidou. Porque aquele que é fiel à Torá, ele não duvida. E não testa as promessas e advertências de Yahweh. Bom, vamos para o item 313. Não adorar Yahweh da mesma maneira que os idólatras veneram os seus ídolos. Devarim 12, 1-4. Devarim 12, 1-4. Estes são os Hukim e Mishpatim, que vós devereis shomer, guardar, para fazê-los na terra que Yahweh Elohim de vós, Avot, vos dá para possuirdes todos os dias que vós viverdes sobre a terra. Vós destruireis totalmente todos os lugares em que as nações, que vós havereis de possuir, serviram aos seus Elohim, sobre as altas montanhas e sobre os montes e debaixo de toda eites verde. E vós derrubareis seus altares, quebrareis seus pilares, queimareis seus asherim com fogo e diminuireis suas imagens de escultura. De seus Elohim destruireis seus nomes fora daquele lugar. Mas vós não fareis assim para Yahweh, vosso Elohim. Então não adorar o Eterno da mesma maneira que os idólatras veneram os seus ídolos. Então uma coisa interessante, que os ídolos sempre foram colocados pelos governantes. Foram colocados pelas autoridades dominantes lá atrás. E hoje da mesma forma. Hoje, tanto em Israel como nos países árabes, é Alá por lei, é Hashem por lei, Deus é Deus por lei, Jesus é Jesus por lei, Jeová é por lei, Senhor. Então, agora, você que tem feito um propósito, o Eterno tem colocado a Torá dentro do seu coração, procura cada dia mais você crescer na presença do Eterno. Provérbio Mishilê
4:18, né? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito, né? Mas o halahá do tzadik é como o resplandecer da luz, que brilha mais e mais, até o dia perfeito do Olam Rabá, do mundo vindouro. Mishlé, Provérbios 4:18. Bom, vamos ver na Torá oral esse item: não adorar Yahweh da mesma maneira que os idólatras veneram seus ídolos. Item de número 313. Né? 213. Bereshit 7:1. Bereshit 7:1. Gênesis. Bereshit 7:1. E Yahweh disse para Noa: vem tu e toda a tua baite para dentro da taviá da arca. Através de ti eu tenho visto um tzadik diante de mim nesta geração. Quer dizer, só tinha um justo. A outra geração tinha todos se corrompido. Estava adorando, tentando adorar o Eterno da mesma maneira que os idólatras veneram seus ídolos. Por isso o Eterno destruiu toda aquela geração. E essa geração agora também vai ser destruída da mesma forma. Porque quebra-se uma lei, quebra-se um mandamento. E a palavra do Eterno não volta atrás. Tem muita gente tentando desmerecer a Torá, que fala, não, é ensinamento, é preceito, para não tirar esse rigor da lei. Mas é juízo, é estatuto e juízo. Se o Eterno deixou uma lei, naquele dia ele vai cobrar de cada um de nós. Ele vai cobrar. Bem, resumindo toda a nossa explicação sobre esses mitzvot da Torá, nós vamos ler lá em Masei Shilhim, Atos, capítulo 17, versículo 16. Diz assim: ora, enquanto Shaul lhes aguardava em Atenas, seu rua comoveu-se dentro de si, quando viu a cidade totalmente entregue à idolatria. Quando a pessoa é idólatra, fornicário, avarento, devasso, ele está testando as promessas e as advertências de Yahweh. Ele está tentando adorar Yahweh da mesma maneira que os idólatras veneram seus ídolos, porque todos esses pecados estão vinculados à idolatria, vinculados, né, ao sistema que rege a terra. E, evidentemente, naquele dia já tem uma lista lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5, Apocalipse, Guiliana 21:8, né, que eles ficaram de fora. A lista é grande, confira a lista lá. Ficaram de fora os idólatras, os devassos, os fornicadores, os sodomitas, os efeminados. Ficaram de fora todo aquele que ama e comete a mentira. E ficarão de fora os ímpios. Ficarão de fora os fora da lei também. Então, que o Eterno possa te abençoar, que você possa despertar para a chamada da meia-noite, para o concerto eterno. Olha que nossos pais saíram do Mitzrayim à meia-noite. Foi por isso que Yoshua fez a parábola da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Né? Então, a Torá é nossa vida. Né? Não religiões, não tradições de religiões. A Torá deve ser a nossa vida, deve ser o nosso guia, a nossa bolsa. Yahweh Baruch Atah Veramishpahah Gam, She'atah Tuchal Lehaskim Shel Ra Yashem Shelcha. Toda rabá ad Rayon Ramishim Nitrae Katsar. Shalom, shalom.